E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Inclusion FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre possíveis erros de contratação, erros de planejamento nesse Botafogo para o Campeonato Brasileiro de 2022. A gente sabe que o Botafogo não vive a melhor situação no campeonato. Claro, não é uma situação deplorável, que o time está afundado na zona de rebaixamento. O Botafogo ainda tá ali no meio de tabela, tá podendo sonhar ainda com a pré-Libertadores, quem sabe, mas tudo isso depende do desempenho do time dentro de campo. Então o Botafogo sim precisa estar sempre com os olhos abertos, correr logo atrás dos 45 pontos, se garantir na primeira divisão, e aí depois você pode pensar em algo ali maior no campeonato. Acho que isso é o que a maioria dos times faz no Brasileirão. Então, o Botafogo fez muitas contratações. O Botafogo foi um dos times que mais gastou no futebol brasileiro, botou dinheiro, fez compra de jogadores. Só que aí você se pergunta, cara, o Botafogo gastou tanto, por que o time não tá, sei lá, brigando pelo menos ali dos 7 primeiros pra cima, onde tá tudo embolado? E tem várias explicações pra isso. Bom, o primeiro Botafogo optou por contratar jogadores como, por exemplo, com o perfil do Patrick de Paula, que era uma contratação extremamente arriscada. O Botafogo preferiu assumir o risco na contratação do Patrick de Paula, que até esse exato momento não deu nada certo, pelo contrário, deu muito errado a chegada do Patrick de Paula no Botafogo. Um jogador que chegou a peso de ouro, contratação mais cara da história do Botafogo e que pouquíssimo fez, cara. O Patrick de Paula tem números muito ruins, mas o pior nem são os números. É quando você senta ali pra assistir o jogo e você bate o olho e fala, pô, mano, o cara não tá jogando nada, o cara sequer às vezes tá dando sangue ali pelo time, porque é o mínimo que você espera quando é um jogador desse calibre, é que o cara vá correr e o seu máximo dentro de campo, e às vezes o torcedor do Botafogo não sente essa energia toda no Patrick de Paulo, que acabou sendo muito frustrante. O Botafogo também fez a compra do Vitor Sá e fez a compra do Gustavo Sauer. Esses dois jogadores, o Gustavo Sauer então, pouquíssimo atuou pelo Botafogo. O Botafogo gastou um dinheiro bom no Gustavo Sauer, não foi pouca coisa não. O Botafogo chegou lá e comprou, mano. Eu lembro que tava fechando a janela de transferência, o Botafogo falou, quero esse cara, vou comprar. Gustavo Sauer com muitos problemas físicos, o tempo todo machucado, então não sei se a gente pode falar que foi um erro de contratação, até porque ele não tinha esse histórico de lesão. Ele começou a ter lesões quando ele chegou no Botafogo, que, querendo ou não, acaba sendo um pouco estranho, né, cara? Mas é frustrante também. Assim como o Patrick de Paula, a contratação do Gustavo Sauer, pro que se esperava, foi muito frustrante, porque é um jogador que pouquíssimo atua. Questão do Vitor Sá, chegou muito bem ao Botafogo, todos tinham como um jogador que faria uma temporada assim magnífica, porém o Vitor Sá, assim como o Gustavo Sauer, começou a sofrer muito com lesões, e foi um jogador também que o Botafogo não pagou barato. O Botafogo pagou caro no Vitor Sá, era um jogador que jogou outro, entregava boas jogadas, claro, o time na época que ele estava jogando ele também não vivia um bom momento, então ele acabou não se destacando tanto como poderia se destacar. Só que você juntando Sauer, Vitor Sá, Patrick de Paula, jogadores que o Botafogo colocou de fato, dinheiro que comprou, até esse exato momento eles não conseguiram ajudar tanto o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então é muito dinheiro que o Botafogo gastou nesses caras e que eles não estão podendo, não estão conseguindo ajudar dentro de campo. Alguns por questões físicas, já outros por questões técnicas, como por exemplo é o caso do Patrick de Paula. E aí você também pode se questionar outras contratações que o Botafogo fez, por exemplo ali o Saravia. Eu não acho o Saravia um lateral horroroso tecnicamente, não. Eu acho que às vezes ele é um pouco afobado nas partidas, tem muita vontade de jogar de fato, só que acaba comprometendo o time com essa exceção de vontade. Então é um jogador que você sentar ali, conversar, você fazer alguns ajustes ali também no time, ele pode até render futuramente, mas hoje também não tá bem. Por incrível que pareça, um jogador que acabou aparecendo bem no Botafogo foi mais ali um cara que veio do Botafogo B, por exemplo, o Jefinho. Outro cara também que se destacou bastante no Botafogo, que vem se destacando, é um jogador que chegou de graça ali praticamente, que é o Herisson, cara. Então assim, algumas contratações que muita gente achou que daria muito certo, não deu, e outras que tinha tudo pra dar errado, assim a gente pode falar, acabaram dando certo no final das contas. O Botafogo também fez a contratação do Carlos Eduardo, fez a contratação do próprio Marçal. Os dois jogadores já acabaram já se machucando e não estão podendo também ajudar o Botafogo. Ajudaram quando estiveram em campo. São dois jogadores que têm um nível bem interessante, têm um nível bem bacana, só que também acabaram sofrendo com lesões, o que acaba causando estranheza. Muitos jogadores do Botafogo estão se machucando, cara. O Botafogo não tem paz com o departamento médico, o Botafogo não tem paz com os jogadores ali fisicamente bem.
E isso atrapalha muito o desempenho do time, cara. Então, assim, eu acho que o Botafogo pode ter errado em algumas contratações pelo valor que pagou em alguns jogadores que talvez não valessem aquilo, mas também tem o outro lado da balança. Sauer, o Sá não puderam demonstrar ainda dentro de campo fisicamente. E isso tudo acabou ganhando muita repercussão depois de uma declaração do John Textor, que segundo ele foi mais culpa ali do corretor, que ele não se arrependeu de fazer nenhuma contratação, nenhuma compra no Botafogo, mas acabou ganhando repercussão ali. Quais seriam os jogadores talvez que o Botafogo poderia ter se arrependido, quais são os jogadores que o Botafogo fez investimento, mas que não valeram a pena. Então, cara, você que é torcedor, comenta aqui embaixo. Qual jogador você acha que não valeu a pena o investimento do Botafogo? Porque teve muitos que foram caros, cara. Que custaram ali uma bagatela boa que talvez você poderia gastar com outros atletas. Mas comenta embaixo sua opinião. Tomara que o Botafogo consiga se recuperar no Campeonato Brasileiro e que esse pesadelo de jogador que não deu certo se torne ali jogador que deu a volta por cima. Eu tô nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!